bom? Prosseguindo aqui com esse nosso Fala Gigante, né? Já que estamos falando sobre joia, sobre transferências, sobre mercado da bola, tivemos aí recentemente, né, se confirmando a venda do Andrei Santos, cara. O Andrei, cria das categorias de base do Vasco da Gama, foi vendido do Chelsea para o Manchester United, tá? O clube inglês, United, resolveu pagar esse valor caro pela contratação, pela compra dos direitos econômicos do Andrei Santos. O valor investido pelo Manchester United foi de 56 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda 330 milhões de reais. E o Vasco da Gama, por ter sido, né, o clube que gerou o Andrei, tem direito ao famoso mecanismo de solidariedade, que é 2,5% da negociação, né, do valor total do negócio. Então o Vasco vai receber 1 milhão e 400 mil euros, trazendo para a nossa moeda 8 milhões e 200 mil reais. Então o Vasco ganhando um dinheiro importante, significante, diante de uma crise financeira do nosso Cruz Maltino, pela venda do Andrei Santos do Chelsea ao Manchester United. E o Andrei, assim que anunciado no Manchester, ele falou sobre o Vasco da Gama. Não teria necessidade alguma, não teria porquê, mas ele falou. Em entrevista ao canal oficial do Manchester United, o Andrei falou sobre o seu amor ao nosso Cruz Maltino. Se liga só. I just want to say thank you to my previous club, Vasco da Gama. You know, I've been there like 12 years. It's one life. I arrived there when I was 6 years old and I scored my first goal there. So my first game when I was 16 or 17. And I just want to say thank you to Vasco da Gama because, you know, so they helped me a lot. They give me school, they give me food, they give me everything for me and my family. Bom, amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Andrei Santos, demonstrando todo o seu amor pelo Vasco da Gama. É um cria, sabe muito bem o que o Vasco significa para ele e significou para toda a sua formação como um atleta profissional. Palavras muito bonitas, uma expressão muito grande de gratidão por parte do Andrei Santos nessa entrevista de apresentação ao clube inglês. Vamos lá. O Admar Lopes, ontem, na coletiva de imprensa, ele falou sobre algo que muita gente deixou passar despercebido. Logo no comecinho da coletiva, ele foi perguntado qual seria a estratégia do Vasco nas contratações agora, no começo da janela. E aí o Admar, ele olha para os jornalistas, ele olha ali para o pessoal que estava na sala de imprensa e ele fala: o Vasco tem tempo. A janela só vai terminar no dia 10 de setembro. Hoje é dia 14 de julho, praticamente 2 meses ainda com a janela aberta. E aí o Admar cravou o seguinte: nós não vamos contratar muitos jogadores agora e fazer muitas loucuras. Primeiro, porque o Vasco não está em condições financeiras. E segundo, que aí todo mundo deixou passar despercebido. O Vasco pode, ele falou, o Vasco pode mudar radicalmente a situação financeira de uma hora para outra. Então, meu amigo, você que está desesperado, que o Vasco não contratou ninguém até agora, eu concordo, eu também estou preocupado pra caramba. Mas se essa fala do Admar Lopes não te traz a certeza que existe algo muito grande por trás, é claro que existe, meu amigo. Essa semana a gente deve ter, eu vou falar já sobre isso, né? Mas já vou entrar nesse assunto. Essa semana a gente deve ter o Vasco, né, anunciando a assinatura do memorando de entendimento pela venda da SAF do Vasco para a família Lamarque. Ah, Mário, mas essa assinatura não significa que eles já vão assumir o controle. Não, você está certo, não significa que eles já vão assumir o controle do dia para a noite. Mas a assinatura desse memorando de entendimento, ela já deve vir junto com ela com um empréstimo a Porte Point. O que é isso, Mário? A família Lamáquia já deve injetar antecipadamente, através de um empréstimo, mais de 100 milhões de reais que serão colocados nos cofres da SAF vascaína, e com esse aporte, com esse empréstimo, o Vasco vai ter cacife, capital, dinheiro para ir ao mercado e fazer as contratações que nesse momento estão travadas. Quais são? Nelson de Ossa, Vasco já enviou para o Betis, né, todas as garantias financeiras. É óbvio que a carta, no memorando de entendimento assinado, destrava tudo com ainda mais rapidez. O de Ossa pode vir antes para o Brasil? Pode, né? O Betis pode liberar antes, até acredito que vai liberar antes. Mas com essa assinatura do memorando e a entrada desses 100 milhões ou mais de 100 milhões, destrava de Ossa.
Situação do Jair Cunha, apesar do clube inglês Nottingham Forest não querer liberar o jogador por empréstimo nesse momento, com a situação mudando de cenário aqui da venda, o Vasco pode chegar e falar para o Nottingham Forest, a gente quer o Jair Cunha emprestado, mas em vez de ser opção de compra, a gente quer obrigação, a gente vai comprar o jogador no final do empréstimo. Já muda completamente o cenário dessa negociação. Situação do atacante Aubameyang. Muita gente perguntando, Vasco desistiu, não desistiu? Não desistiu ainda. A situação ainda está caminhando, está avançando. O Olympique de Marseille segue reticente porque quer um valor pela liberação do atleta de cerca de 4 milhões de reais, que não é tanto assim, mas temos que lembrar que o jogador já tem 37 anos de idade, então isso aí muda um pouquinho o cenário, mas as partes seguem conversando, o Vasco, o empresário do jogador e o clube francês, e a situação do Veiga que deu uma esfriada, né? O empresário do Veiga falou que nesse momento o jogador está com a cabeça no futebol mexicano, mas não significa que o Vasco não está tentando, não está conversando. Lembrando que esses 4 jogadores que eu acabei de citar são apenas 4. Tem outros jogadores que o Vasco negocia, tem outros nomes que o Vasco conversa, que não vazaram na mídia até o momento. E o próprio Admar Lopes ontem falou que o ideal é que não vaze, que o ideal é que ninguém descubra, porque atrapalha as negociações. Então a gente fica aí, né, com essa ideia também que o Vasco está conversando com outros jogadores nesse momento e saídas, né? O Admar confirmou ontem que Lloyd Augusto não vai continuar no clube. O Vasco pode negociar saídas do Tietê, do Lucas Piton, do Alan Saldívia com a chegada de novos jogadores aí no decorrer das próximas semanas. E para fechar com vocês este Fala Gigante, já que estamos falando, né, sobre mercado da bola, recentemente, o Vasco da Gama liberou o volante Hugo Moura, né? O Vasco recebeu uma proposta. O Hugo Moura, melhor dizendo, recebeu uma proposta para ser liberado, de uma proposta muito boa do mundo árabe. E por ter um contrato curto com o Vasco resolveu rescindir de forma amigável e liberou o Hugo Moura para vestir a camisa do clube árabe. Foi a primeira e única até o momento transferência feita pelo Vasco da Gama nesta janela de transferências. Mas não foi o único jogador que buscou uma saída, tá? O jogador que recentemente vinha tentando buscar uma saída do Vasco da Gama foi o Marino Inestrosa. O Marino tentou de todas as formas possíveis ser liberado pelo Cruz Maltino, mas não conseguiu. O Vasco da Gama, né, amigo torcedor Cruz Maltino, conseguiu convencer até o momento Marino Inestrosa a ficar no Vasco. Um dos problemas, inclusive, de Marino Inestrosa nessa passagem pelo Vasco da Gama foi o próprio Renato Gaúcho. Técnico e jogador não se deram, não se entenderam, e o Marino Inestrosa vinha ficando muito triste, muito chateado, muito realmente para baixo com toda a situação que vinha acontecendo dentro do Vasco da Gama, diante da postura muitas das vezes de Renato Portaluppi com relação ao atleta. Então ele definitivamente nessa janela buscou uma saída, não conseguiu. O Deportivo Cali, clube do futebol colombiano, fez um esforço terrível pela contratação de Marino Inestrosa, tá? A diretoria do clube colombiano disse que houve várias conversas pela contratação do jogador, houve um esforço enorme para tentar repatriar o Marino Inestrosa à Colômbia, mas o Vasco da Gama não cedeu. O Deportivo Cali tentou, o Marino Inestrosa tentou, mas o Vasco manteve firme na sua convicção com relação ao atleta e resolveu fazer com que ele permanecesse no Cruz Maltino para o restante dessa temporada de 2026. O Vasco da Gama tem uma expectativa muito grande com relação a esse nome e decidiu, diante mesmo de um primeiro semestre ruim, fazer com que o atleta permanecesse no Cruz Maltino. Então, de fato, havia uma possibilidade bem real de uma saída de Marino Inestrosa ainda nesta janela de transferências, mas o Vasco optou por uma permanência do jogador para o segundo semestre. Agora, nas mãos de Pedro Emanuel, vamos ver qual será o desempenho do atacante colombiano. Um jogador que tem as características que o novo técnico Pedro Emanuel gosta muito. Então, muito provavelmente, Marino Inestrosa será bem mais utilizado, né, neste segundo semestre de 2026. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos.